Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente nesse canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo inédito, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se no canal, tá? Vai ser muito bom tanto para mim quanto para você, e ative as notificações para quando eu lançar vídeo novo você ter acesso a novos vídeos, certo? Hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é um pouco complexo, tá? Ele vai muito pela filosofia, que é a questão da ética e da moral. Mas eu quero discutir aqui alguns assuntos, tá? Não sou filósofo, tá entendendo? E tipo assim, eu mesmo reconheço que é um assunto complexo, então eu não posso dar respostas simples, mas eu vou falar aqui baseado da forma como eu vejo esse assunto, como eu vejo essas questões, tá? Aplicado ao mundo real que a gente vive, é um mundo que eu vivo, as minhas experiências, enfim. Então tá aqui, a ética ela é diferente da moral, tá? Embora estejam correlacionadas uma com a outra, a ética é diferente. A ética ela lida com o certo, tá? O modo social de agir, que implica no consenso e na adesão da sociedade, ou seja, há um consenso, uma coesão social, onde há inúmeros debates éticos e morais, e a sociedade ela vai chegando a consensos, tá? O mesmo consenso do que vai ser aceito como normal, como moralmente aceito e não aceito, certo? Normas e regras sociais, ela é guiada pela cultura da sociedade, ou seja, o que a cultura, o que a sociedade, o que a nossa convenção social considera errado, ela é errado por lei, né? Porque também tem as leis jurídicas, né? E há um código moral, tá? Bom, e o coletivo, né? Que se constrói a partir do consenso de várias morais. Já a moral em si, ela lida com certo e errado também, porém ela é adquirida e formada ao longo da vida por experiência, ou seja, a gente vai crescendo e a gente vai tendo noção do que é certo, do que é errado, do que é moralmente correto, do que não é, do que é permitido, do que não é, né? Porque isso faz parte do convívio em sociedade, né? Como a gente vive em sociedade, a gente tem que ter, a gente tem que ter sim regras e normas, tá entendendo, que conduzam, tá entendendo, os humanos, né? Que conduza a mente coletiva humana, né? A moral coletiva. Bom, as normas e regras pessoais, né, ela é guiada pela consciência, né? No caso, a ética segue normas e regras sociais, mas a moral em si, que é algo que faz parte da gente, né? A gente que bota a nossa moral em prática, ela é guiada por normas e regras pessoais, ou seja, a gente que dita essas normas e regras, baseado na nossa moral, no nosso código moral, é guiado pela nossa consciência, tá? Bom, e fundamenta também a ética, né? Bom, há aqueles que acreditam que a moral e a ética são subjetivas, né? São objetivas, elas são universais e imutáveis, tá? O que é certo e errado pode valer para todo mundo, independente do tempo, independente da época, da cultura. E tem aqueles que acreditam que a moral ela é subjetiva, né? Que a moral em tese seria relativa e que ela varia conforme a cultura, conforme a sociedade, conforme o país, que é o que eu acredito também, tá? Então, uns acreditam que no relativismo moral e outros no universalismo moral, tá? Engraçado que quando a gente fala relativismo moral, as pessoas têm até uma impressão ruim, tá? Mas relativismo moral diz respeito à subjetividade da moral e ética. O que pode ser errado pra mim pode não ser errado pra uma pessoa de outro país ou de outra cultura, percebe? Tem essas variações culturais também. Bom, então é o seguinte, ó. Alguns filósofos argumentam que existem princípios morais objetivos, universais e imutáveis, independente de crença ou culturas. Subjetividade e relativismo, né? Outros defendem que a ética e moral são subjetivas, né? Variando conforme culturas, contextos históricos e perspectivas individuais. Práticas e julgamentos morais podem variar significativamente entre culturas, tá? E ao longo da história. O que é considerado moral em uma cultura pode ser visto como imoral em outra, que é o exemplo que eu acabei de citar. Bom, as normas e éticas morais podem evoluir com o tempo, refletindo mudanças sociais, tecnológicas e filosóficas. Bom, o relativismo moral sugere que julgamentos morais são relativos à cultura ou indivíduo, não havendo padrões universais. E o universalismo moral argumenta que existem princípios morais universais aplicáveis a todos, independente da cultura e contexto. Bom, se uma pessoa específica acredita na Bíblia, tá, e tem a Bíblia como guia de código moral da sociedade ou do mundo, né, em tese da humanidade, já vi muitos falarem, eu mesmo na minha época de crente falava, considerava a Bíblia como um manual da humanidade, não vejo mais dessa forma, mas enfim,
cada um é livre para acreditar no que quiser, né? O Estado é laico, enfim. Mas se vocês forem parar para pensar, se uma pessoa usar a Bíblia como código moral da sociedade, a gente terá inúmeros problemas. Por quê? Porque nem na Bíblia mesmo em si a moral é objetiva. Tá entendendo? Porque se você for ver, alguns alegam que Deus no Antigo Testamento faziam coisas que não era muito compatível com o caráter de um Deus bom. Aí no Novo Testamento Jesus meio que muda esse paradigma, essa perspectiva, e Deus já é visto como um Deus realmente bom de amor. Então vocês podem ver que mudou um pouco. Bom, se num passado mais remoto, por exemplo, no Antigo Testamento, a lei era olho por olho e dente por dente, né? As pessoas eram... Havia uma justiça que era feita pelas próprias mãos humanas, né, no Antigo Testamento. Se Deus tinha um caráter mais perverso, vingador, punitivo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele passa a ser um Deus mais misericordioso, então não é moral objetiva, é moral subjetiva, ou seja, muda conforme o tempo, conforme a época, conforme o povo, muda conforme a sociedade. Então vocês podem ver que nem na Bíblia em si a moral é objetiva, porque se muda, então mostra que Deus ele é imutável. Desculpa, Deus não é imutável, ele é mutável sim, tá entendendo? Então vocês podem ver que há uma contradição aí, tá? Então, vocês podem ver que, né, se a gente for considerar a Bíblia como um guia moral da sociedade, a gente vai ter problemas, porque no Antigo Testamento tem vários versículos ali falando sobre coisas, sobre aberrações que acontecem que, tipo assim, parece até filme de terror, tá entendendo? Pessoas indo lá, Deus incitando o povo a matar povos vizinhos, a iniciar guerras, fender mulheres grávidas ao meio. Então tem muita coisa polêmica ali no Antigo Testamento, tá? Então existe a ética religiosa e também existe a ética secular. Pra mim a ética secular ela é o que eu sigo, né? Tá entendendo? Eu tento seguir uma ética secular, né? Os ateus seguem uma ética secular, que é um conjunto de regras que não dependem necessariamente de uma crença religiosa. Ela pode ser baseada em princípios racionais, humanísticos ou utilitários, independente de crenças religiosas. O humanismo secular enfatiza a dignidade e o bem-estar humanos, tá? E tem as regras religiosas. Como eu falei, a questão da ética e moral, no meu ponto de vista, não porque eu quero que seja assim, tá? Mas pra mim ela é subjetiva, porque no mundo real a gente não vê uma moral objetiva. A gente vê uma moral subjetiva, ela muda conforme o tempo, conforme o lugar, tá entendendo? Conforme o país, tá entendendo? Conforme o povo. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo básico. Há uns anos atrás, né, o aborto era visto com maus olhos, né? O aborto não era uma coisa permitida, não era uma coisa, entendeu? Permitida em si. Mas hoje a gente vê que o aborto ele tá sendo uma coisa mais aceita, né? Tá sendo considerado, tá entendendo? Como um direito das mulheres. Então vocês podem ver que houve uma evolução. O que antes era considerado não permitido, hoje em dia é permitido. O aborto é um exemplo disso, tá entendendo? Bom, você pode ser a favor do aborto ou não, né? Não sei, tipo assim, meu objetivo aqui nesse vídeo nem é discutir isso, mas só pra deixar claro que é um fato, tá? Independente se você vê como certo, se você apoia ou não. Tipo assim, é um fato que o aborto antes ele era visto com maus olhos, tá? Por grupos religiosos, grupos mais conservadores, mas hoje ele tá sendo mais aceito e mais difundido, tá? Tá entendendo? E é isso, espero que todos tenham entendido aí a proposta, meu raciocínio, tá? Meu ponto de vista é que a moral ela é sim subjetiva e não objetiva, como religiosos e outras pessoas afirmam, outros filósofos em si. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo se você concordar ou discordar do que eu falei. E é isso, eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.